E fala galera, Pod Breno na área mais uma vez aqui com um assunto bem bacana, vocês vão curtir bastante, não se esqueçam, ficam até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. E antes de começar qualquer coisa, vamos com os nossos patrocinadores, né não, Thiagão? Com certeza. Cut Burger, se você gosta de um hambúrguer artesanal, caseiro, com molho delicioso, com uma carne bem gostosa, bem temperada, Cut Burger, já vai lá, acessa o Instagram deles, é @cutburgers. E você usa... Tá aqui em cima, o Asa da Consciência. Isso aqui, em cima do Thiago, ó. Você já vai lá, já faz o pedido, usa o cupom PODBLEANO, vocês vão ter 10% de desconto. E sempre que vocês pedirem, pode colocar o cupom que ele é válido eternamente, é isso? Sugestão, queridinho de bacon, hein? Queridinho de bacon. Você vai... Filler também é muito, ó. Com bacon, é uma delícia, gente, não se esqueçam. Cut Burger é a sua pedida pra esse final de semana, vamos lá? E então, galera, mais uma vez aqui, ó, vamos começar o nosso programa. Hoje é um assunto muito bacana. Eu queria muito trazer esse convidado aqui, já faz um tempo que a gente tá marcando e finalmente, graças a Deus, deu certo. Ele chegou aqui, estava querendo trazer, né, não? É, um dos nossos propósitos aqui no Podbleano é trazer cultura, exatamente, informação. Sem convidado... Sem preconceito nenhum. Eu gosto de conhecer tudo, quero conversar sobre tudo. E esse convidado tem conteúdo. Tem conteúdo, então... tem muito conteúdo. Eu confesso que eu dei uma estudada em algumas coisas, eu vi algumas coisas e quero conhecer muito, quero aprender muito mais com ele. Com vocês... Foi um podcast conhecido aí... Deu aula. Deu aula. Eu aí veio compartilhar um pouco agora um pouco mais do conhecimento dele aqui conosco. Você, gente, Mansur Peixoto. Opa, tudo bem, pessoal? E aí, como é que tá as coisas? Pra quem não conhece, gente, ele dá instrução, ele ensina sobre a cultura do Islã. Né, do islamismo. Ele é brasileiro, mas ele é convertido para o Islã. Já faz quanto tempo que você é convertido para o Islã? Cara, eu tenho 28 anos, eu me converti ao Islã quando eu tinha 13. Então, assim, faz um tempão já. E hoje você dá palestras sobre a cultura, sobre a religião. Entre os trabalhos que a gente faz está isso, né? Falar sobre aspectos culturais e religiosos, né, do mundo islâmico, política, enfim, sociologia e tudo que envolve, né, as islamidades, digamos assim. Mas não só isso, né? É uma das minhas atividades, digamos assim, que a gente fala profissional, mas sem fins lucrativos, né? Que a gente encara como um trabalho, mas que a gente não monetiza em cima disso. Mas a gente está fazendo aí já faz mais de uma década, bem mais de uma década já. Ah, que legal. É bastante tempo. Fiquei impressionado que além de ele ser novo, ele já faz isso há muito tempo, né? Então, eu tava vendo alguns vídeos dele já, eu sei que ele fala bastante sobre a cultura, fala bastante sobre o que está acontecendo na atualidade, tanto aqui quanto lá fora, e eu acho interessante ele tão novo ter esse know-how de conhecimento e informação. Parabéns, cara, eu acho bem bacana, de verdade. Uhum. Eu queria saber de você que passasse pra gente assim, quando que surgiu o islamismo? Como que aconteceu? Bem, existem duas formas da gente encarar o surgimento do islamismo, né? Existe uma perspectiva teológica islâmica e existe uma perspectiva, digamos assim, da sociologia, como a gente entende a nossa linha histórica, né? Que a gente tem entre fases, idade do ferro, idade do bronze, idade média, idade moderna, revolução industrial, enfim. Tem duas formas de a gente analisar isso aí. Bem, da perspectiva dos muçulmanos, o islamismo sempre existiu desde que existe humanidade, né? A religião islâmica não trabalha com a ideia de um povo escolhido, de uma religião que surge dentro de um momento histórico que é para um determinado povo e aquele povo ali, digamos assim, ele é o protegido de Deus. Não. A religião islâmica, ela entende a religiosidade como algo universal de toda a humanidade. Então, para os muçulmanos, o primeiro muçulmano é Adão, o primeiro homem a ser criado na Terra. Mas antes dele, a gente tem os anjos, a gente tem outras criaturas pré-adâmicas próximas da raça humana que foram criadas por Deus também. Tudo isso aí é mencionado no Alcorão e nos hadiths, né? E essas, digamos assim, essas sequências de existências, né, de seres vivos aqui na Terra, de naturezas que a gente compreende, como os dinossauros ou enfim, as outras criaturas da época da grande fauna dos mamíferos, ou que vieram depois deles também, entre o surgimento do Homo sapiens e o surgimento, enfim, de nós, sapiens sapiens, dentro da religião islâmica, tudo isso é englobado. Porque a gente tem a concepção do que é uma religião, né? Uma religião, um conjunto de regras, de dogmas, ou de uma perspectiva mais etimológica, é a ligação, né? Religare, é a ligação do homem com Deus. O Islã, ele entende a religiosidade como um propósito
da vida humana. Ou seja, Deus, ele cria a humanidade com o propósito de conhecê-lo através da adoração. E essa adoração, ela se dá desde o início de que o homem é homem. Então, o Islã, a palavra Islã significa literalmente submissão, entrega, rendição. Que é quando o homem, né, ele tem essa consciência de si, o primeiro homem, no caso Adão, e ele se entrega a Deus. Então, ao longo da história da humanidade, Deus vai revelando para diversos profetas uma mesma religiosidade, com os mesmos princípios, mas com, digamos assim, legislações diferentes, porque as legislações elas acompanham o tempo, né? Ela acompanha o desenvolvimento tecnológico, elas acompanham várias coisas. Então, dentro da religião islâmica, o Islã se concebe dessa forma, como uma religiosidade universal, enviada para milhares de profetas ao redor do mundo, mas cujo último profeta nessa cadeia é Muhammad, conhecido como Maomé, dentro da, enfim, da nomenclatura lusófona, né, portuguesa, digamos assim. Mas o Islã se concebe assim, como uma religiosidade universal. O Islã se concebe como uma religião dos índios, que existiam aqui no Brasil, dos indígenas, pré a chegada dos portugueses, ou na América do Norte, enfim. Mas que essas religiosidades, elas sempre vão deteriorando em práticas, digamos assim, de idolatria, de distância de Deus, a adição de intermediários entre o homem e o Criador, e todas essas coisas. Então, o Islã trabalha com a ideia de que existe uma religiosidade primordial, universal, mas que ela vai sofrendo uma decadência conforme o ser humano vai... Monoteísta, né? Exatamente, monoteísta, isso sim. Mas assim, ela vai adquirindo características, vamos dizer, enoteístas. De que há um Deus supremo, mas a gente precisa desses intermediários, desses filhos, desses deuses menores, desses semideuses, para chegar nele, assim, e aí isso vai... Esses seres vão virando deuses. E aí as pessoas esquecem a adoração de Deus único para adorar outras coisas, digamos assim. É assim que o Islã se concebe enquanto religião, essa religiosidade universal, né? E aí você tem o Islã enquanto surgimento histórico, né? Ou seja, que é acompanhando essa linha da historiografia ocidental que a gente tem de, digamos assim, dividir o mundo em períodos, né? A gente vai ter ali a saga humana dos 10 mil anos de história registrada do ser humano em períodos. Então o Islã, ele vai surgir ali a partir do século VII, na Península Arábica, com a pregação de um profeta conhecido como Muhammad, ou Maomé em português, né? Que nós muçulmanos obviamente chamamos de Muhammad, mas que ele vai trazer uma revelação conhecida como o Alcorão, ou a recitação, que é um livro sagrado no qual é contida a mensagem de Deus para a humanidade de acordo com o Islã, de acordo com a comunicação entre o profeta e o anjo Gabriel. Esses muçulmanos, né, que são os primeiros muçulmanos que vão seguir o profeta Muhammad, eles fazem parte de uma religiosidade que ela, digamos, se enxerga como uma continuidade de revelação. Então, por exemplo, você tem ali Adão, você vai ter Noé, você vai ter Abraão, você vai ter Moisés, você vai ter José, e você vai seguindo toda uma cadeia de profetas que vão transmitindo aquilo ali, chegando em Jesus Cristo e etc. O profeta Muhammad, ele se considera como um desses profetas nessa cadeia de transmissão. Porém, não uma cadeia de um povo, mas uma cadeia universal. Basicamente isso. Entendi. Mas aí, para vocês, para os muçulmanos, no caso, quem é Jesus? Para os muçulmanos, Jesus Cristo ele é o Messias. Ou seja, você tinha uma profecia, né, de que Deus iria enviar um Messias para libertar, né, os filhos de Israel ali do controle romano, da subjugação, e estabelecer um regime mundial. Esse Messias ele é perseguido e atacado e rejeitado pelo seu próprio povo, de modo que ele ascende aos céus para um segundo retorno no fim dos tempos. Os muçulmanos acreditam nisso, que Jesus ele é o Messias enviado por Deus e que ele vai voltar no fim dos tempos para estabelecer seu reino sobre a terra. A diferença da teologia islâmica para a teologia cristã é basicamente na natureza crística. Da mesma forma que você tem diversas cristologias dentro do próprio cristianismo, você tem uma cristologia islâmica e uma cristologia cristã, digamos assim. Você tem o cristianismo niceno, basicamente, que trabalha com a ideia de Jesus Cristo como Deus encarnado, Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo, como uma das pessoas da Trindade. E dentro do Islã, Jesus ele é um mensageiro de Deus, ele é o verbo de Deus feito carne, porém não parte de Deus, entendeu? Ele é uma criação divina com esse propósito messiânico, mas sem essa ligação. Com a adoração dentro do Islã sendo dirigida somente a Deus, digamos assim, Deus Pai, como é chamado dentro do cristianismo, Deus Supremo, e Jesus sendo a figura, digamos, que vai emular as características que os seres humanos devem seguir, né, durante sua vida e aguardar o seu segundo retorno, que, digamos, acontece dentro de um período escatológico, né, que é quando o mundo está acabando, enfim, você tem ali a chegada do anticristo, que Jesus derrota e tal. Então é muito parecido as duas religiões em diversos aspectos. Mas aí, no caso, vocês creem que Maomé também tem o mesmo sentido não, que Jesus? Não, o profeta Muhammad não é Jesus não. Dentro do Islã. Jesus é Jesus, o profeta Muhammad ele é um profeta. Ah, tá. Ele não é um Messias.
dentro da tradição islâmica, Jesus é o Messias, o profeta Muhammad ele é um profeta. Então tem uma diferença entre Nabi, que é profeta, né? Messias. E Masih, que é Messias. O Messias dentro do Islã é Jesus Cristo. O profeta Muhammad ele é um orientador, um mensageiro, obviamente com a sua importância, mas dentro da tradição islâmica a gente acredita que cada enviado de Deus ele possui um papel a desempenhar, digamos, específico, né? Eles não são substitutivos. Por exemplo, Jesus não ocupa o espaço de Moisés, Moisés não ocupa o espaço de Jesus, o profeta Muhammad ocupa o espaço de Jesus, cada um tem o seu ali, seu papel na orientação humana, digamos assim. Entendi. A única coisa que eu vou dizer é que é o seguinte, que eu já tô achando pouco o tempo que a gente tem. O tempo que vai se decorrer que eu já tô aqui, meu amigo. Eu já tô pensando um monte de coisa também, mas vamos lá. De forma teológica, né? Teologizando. Existe algum ponto, por exemplo, no cristianismo, no judaísmo, existe o ponto da queda, né? De Adão. Sim. Para a teologia islâmica também existe, não? Não, dentro do Islã não existe queda de Adão, porque o que é que o Alcorão fala, né? Quando Deus ele se dirige aos anjos, ele diz: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu vou criar na terra um legatário, um sucessor, ou como a gente fala em português, um califa, aquele que vai administrar a terra em nome de Deus. Então, antes da criação de Adão, Deus já tinha a vinda de Adão para a terra como um propósito. Então, Adão, dentro da teologia islâmica, ele não cai do paraíso para a terra, ele ascende para o seu propósito original, que era vir para a terra. Assim, a questão do que é conhecido como o comer do fruto da árvore proibida, mas aquilo ali, dentro da tradição islâmica, não é visto como uma punição. Você comeu aquilo ali, logo você será punido. Não. Você comeu aquilo ali, você foi perdoado, e você vai cumprir agora com o seu propósito que eu criei você antes disso. Dentro da tradição islâmica, a história de Adão começa com Deus falando para uma assembleia de anjos que ele iria criar o legatário dele sobre a terra após as raças que existiam antes de nós terem causado bastante destruição sobre a terra, né? Então, quando Adão ele vem para a terra, ele vem cumprindo essa função de legatário divino. Exato. Um legatário divino entre as outras criaturas sobre o mundo, né? Que, obviamente, vai ter, digamos assim, uma parcela da humanidade que vai escolher seguir esse propósito e outra que não. Então, assim, dentro da religião islâmica não existe o conceito de pecado original. Cada ser humano, digamos assim, ele vive e ele é punido de acordo com as suas próprias ações ou a negligência com relação a elas. Entendeu? E o conceito de céu e inferno? Também existe dentro do Islã. Então o ser humano ele é julgado para o céu e para o inferno de acordo com como ele viveu, ou mais especificamente ainda, como ele agiu de acordo com o conhecimento que ele tinha. Porque dentro do Islã não é assim, olha, você aceita o Islã, você vai para o inferno, se você não aceitar, eu vou para o paraíso. Não é dessa forma. É de acordo com o conhecimento que você tinha. Olha, se você viveu uma vida seguindo aquilo que você tinha para seguir de acordo com o seu conhecimento, você vai receber no seu pós-vida um grau de salvação de acordo com aquilo que você praticou. Perfeito. Se você tinha uma perfeita consciência daquilo, decidiu agir errado ainda assim, então você não tem desculpa. Mas caso você não tenha, você tem desculpa. Então dentro da tradição islâmica a gente acredita o quê? وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ إِلَّا مَنْ بَعَثَ لَهُ رَسُولًا. Ou seja, a gente não castiga a pessoa até que seja enviado um mensageiro para ele. Então a pessoa que não teve acesso a Moisés, a Jesus, ao profeta Muhammad, ou a qualquer outro mensageiro de Deus que vai transmitir aquela mensagem para ele, aquela pessoa ali, ela tá desculpada. Ela vai ser julgada de acordo com outros princípios. O que ela teve de acesso à verdade. Então, no Islã existe a crença no paraíso e a crença no inferno, mas assim... Baseado no que você fez. Exato. Baseado no que você fez, na forma como você agiu e na forma como você... Exato, com o seu conhecimento. Basicamente isso. Qual grau de consciência você tinha daquilo que você estava fazendo de errado? Por isso que o profeta Muhammad diz uma frase que é muito interessante, que é Laysa ba'da al-kufr dhanb. Ou seja, não há pecado além da descrença em Deus. Porque aquele indivíduo que ele não crê em Deus, que ele não tem consciência daquilo, né? Que ele não tem consciência, como é que a gente pode chamar o que ele faz de pecado? Não no sentido que não seja ruim, né? Socialmente falando. Entendi. Mas espiritualmente falando, a responsabilidade, ela começa a partir da consciência. Se eu sei o que eu tô fazendo que é errado, eu sou punido. Se eu não sei, eu sou desculpado. Espiritualmente falando, não socialmente falando. Entendi. Mas aí, no caso, o pecado em si, se você faz errado ou se você faz o certo, um não compensa o outro. Não, compensa. Depende. Quando você
erra e você faz uma coisa boa em seguida, você tem o seu perdão. Dentro da tradição islâmica, o ser humano ele é incentivado a buscar o perdão constantemente por tudo aquilo que ele faz de errado. Mas não há digamos assim, uma figura sacerdotal que vai ministrar como é que eu posso falar assim, esse perdão do homem para com Deus. O homem ele precisa ter consciência do seu pecado e agir, primeiro, com graus de arrependimento, de, olha, eu reconheço que isso é errado e agora eu vou consertar. E aí como é que eu vou consertar? Digamos, dentro da tradição islâmica, a gente acredita que tem kafara, né? Cada pecado que você faz tem uma forma de você, digamos assim, expiá-lo. Então, por exemplo, eu fiz uma injustiça contra aquela pessoa financeira. Eu vou pedir perdão a Deus, mas eu ainda preciso recompensar aquela pessoa financeiramente. Eu fui um assassino, né? Eu matei outra pessoa. Eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu ainda preciso recompensar aquela família que perdeu um ente querido financeiramente, ou se ela exigir com a minha própria vida, né? Com a pena de morte, no caso, se eu fui um assassino. Então, dentro da tradição islâmica, cada erro que a pessoa faz, ela tem uma forma de compensação. Se for para com Deus, Deus é sempre perdoador de tudo que o ser humano faz. Para os seres humanos, aí a questão é outra, porque existe a questão da justiça, o balanço da justiça no mundo. Aí entra aquela questão de se você erra, você é punido conforme as regras cristãs ou conforme as regras do país. Aí entra, por isso que entra essa questão aí, né? Sim. Legal. Tem diferença, ou é tudo a mesma coisa? Islã, árabe, muçulmano, tem alguma diferença? Sim, bastante. Que nem eu falo para as pessoas, né? A você que está assistindo esse programa agora, você se enxerga como um católico. Você é romano, você nasceu na Itália, você nasceu no berço do catolicismo? Não. Você é protestante, evangélico. Você nasceu na Alemanha, no berço da reforma protestante? Não. Você é cristão ortodoxo russo. Você nasceu em Moscou? Você não. A religiosidade, ela tem um berço. Perfeito. Sempre vai ter um berço. Principalmente as maiores religiões do mundo, elas sempre vão ser originárias do Oriente Médio, né? O cristianismo, o judaísmo, o islã, ou o hinduísmo na Ásia, digamos assim, um pouco mais para lá, né? Na Ásia Oriental. Então, as religiosidades, elas vão ter origens geográficas, né? No lugar onde elas existem. Mas os seus seguidores, eles vão ser de diversas outras, digamos assim, origens etno-geográficas, né? Então, por exemplo, eu sou brasileiro, nascido aqui no Brasil, sou natural de Recife, Pernambuco. E sou muçulmano. Minha identidade nacional é brasileira, minha identidade cultural é pernambucana, minha identidade religiosa é o Islã. Então, da mesma forma, você tem um brasileiro que nasce aqui em São Paulo. A identidade, digamos, sociocultural dele, geográfica, é paulista, né? Mas ele pode ser religiosamente cristão, do candomblé. Mas não significa que porque ele é do candomblé, ele nasceu na Nigéria. Então, assim, você tem uma forma, digamos assim, que as pessoas às vezes confundem. Então, assim, no mundo atual, o povo árabe, tá? Que é o quê? Um dos povos semitas da região do Oriente Médio, que existem ali há milhares e milhares de anos. Eles são, em sua maioria, muçulmanos. Os árabes. Mas há árabes cristãos, árabes ateus, árabes judeus, árabes de diversas religiões. Entendeu? Eu queria pegar um gancho agora justamente nisso aí, né? Na teologia judaico-cristã, você tem ali como o precursor da religião, Abraão. Isso. E, consequentemente, você vem a descendência de Abraão, tal, aquela coisa. Sim. Se existe também isso no Islã. Sim. Abraão é uma figura extremamente importante no Islã. E o seu filho Ismael, ele é considerado patriarca dos árabes, né? Com Era isso que eu queria... Isaac sendo patriarca dos hebreus. Mas o patriarcado não significa que não existiam árabes ou outro povo semita ali até que Ismael nasceu, ou não existiam hebreus até que Isaac nascesse. Você tem ali, é o que a gente chama, quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando de uma figura fundadora daquela tradição e daquela linhagem, digamos assim, tanto espiritual quanto familiar. Mas, bem, Ismael precisou casar com alguém. Perfeito. Isaac também. Então, as pessoas elas têm que entender que uma coisa funciona assim, né? O patriarcado não significa que surgiu tudo a partir daquele patriarca, né? Aquele patriarca, digamos, ele é a figura que vai ser o pivô daquela situação. Primordial, né? Então, assim, os árabes são diversas religiões, tem árabes muçulmanos, árabes ateus, árabes judeus, árabes cristãos, árabes ateus, enfim, árabe de tudo que você for imaginar de religião. Mas a maioria deles são muçulmanos. Da mesma forma que aqui no Brasil, você tem brasileiro que é ateu, que é judeu, que é espírita, enfim, de outras religiões, mas a maioria dos brasileiros são católicos. Então, assim, essa que é a diferença. Agora, os muçulmanos do mundo, a maioria não são árabes.
Aí é uma diferença. Você tem outros povos no mundo que são muçulmanos. Os persas são muçulmanos. Você tem muçulmanos indianos, muçulmanos javaneses ali na Indonésia. Você tem muçulmanos na África Ocidental inteira, Você na tá região falando hoje, saariana. né? Você fala, né? Nos dias Hoje, atuais, nos dias né? atuais. Não, isso aí já há mais de 1.400 anos. Não, fala assim, mas quando você fala esse que você está citando Sim. Até os dias de hoje. Sim, até o dia de hoje. Até as datas. Exato. Você tem vários milhares e milhares e milhares de povos no mundo que são muçulmanos. Né? Mike Tyson, ele é americano, ele é muçulmano, enfim. Tem muita gente. O Akon é muçulmano também, é senegalês. Muhammad Ali também. Então, assim, você tem várias figuras que não são árabes, mas são muçulmanos. Mas tem figuras que são árabes e não são muçulmanos. Por exemplo, William Bonner. William Bonner é árabe, mas ele não é muçulmano. Michel Temer. Michel Temer é árabe, mas ele não é muçulmano. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é árabe, mas não é muçulmano. Pô, por aí vai. Agora eu tô surpreso. Eu confesso que eu ainda tenho uma dúvida Pode falar. nessa questão. Por exemplo, ser muçulmano. Uhum. O que é exatamente o muçulmano? O muçulmano é o seguidor da religião islâmica. Ah, tá. É Então, um seguidor de uma religião. E ele pode ser de qualquer origem étnica. entendi. Então, no caso, é como se eu sou cristão. Isso. Eu sou cristão, e aí, mas eu sou de um povo. Eu Que sou é o- convertido a um povo que. Exato. que acredita- Exato. Você é Entendi. brasileiro, não altera sua nacionalidade. É que- entendeu? Tem sua origem étnica. É que pelo que eu entendi aí, me corrija se eu estiver errado, Uhum. você tem o berço, o surgimento do Aham. Islã Aham. com vamos dizer assim, o povo árabe, né? Exatamente. Entendeu? Aí Da você mesma tem- forma que a comunidade Judaísmo. cristã ela vai se iniciar numa comunidade judaica, né? Ali na região ali do Levante, do Oriente Médio, Jesus Cristo ele vai começar a sua pregação primeiro para os judeus. Os primeiros cristãos eles eram judeus, Exatamente. convertidos ao cristianismo. Mas aí você não vai ter isso. Se for pegar 300 anos depois da história, a maioria dos cristãos no mundo não vão ser mais judeus. Você vai ter a conversão dos povos germânicos, dos francos, dos ibéricos, enfim. E não Os significa... romanos, exato, os romanos. gregos. Exato. Não necessariamente esses povos eles vão se judaizar porque os primeiros cristãos eram judeus. E da mesma forma, os muçulmanos, posteriormente ao surgimento do Islã, eles não vão se arabizar porque os primeiros seguidores da religião eram árabes. É basicamente assim. Cara, eu tenho tanta pergunta. Pode falar. Meu, eu vou falar uma coisa. Eu já tô olhando ali, eu tô vendo ali. Pelo A amor hora. de Deus. Eu tenho duas perguntas, eu acho que. Obrigado. Eu acho que as duas se completam. O que é a Sharia? A Sharia eu sei que é um conjunto de sim, regras, né? sim. Mas é legal você dar uma ênfase. E a diferença do xiita com o sunita? Bem, vamos lá. Sharia é uma palavra que significa literalmente caminho. Caminho do rio. É por onde o rio corre. A Sharia, ela é um conceito legal dentro da tradição muçulmana, que é tudo aquilo que abarca o que rege a vida do muçulmano. A forma como ele vai cortar as unhas, os pelos pubianos, fazer contratos, construir, plantar, pagar impostos, casar, divorciar, guerrear, fazer a paz, cuidar dos animais. A Sharia, ele é A Constituição. uma constituição completa dentro da tradição islâmica. E como toda constituição, como toda legislatura, ela tem escolas. Então, a Sharia ela é o que determina tudo na vida do muçulmano. Tem coisas que são aplicáveis, dependendo do contexto, e tem coisas que não são aplicáveis, dependendo do contexto. Então, o muçulmano ele tem que sempre viver de acordo com a Sharia. Só que aí existe uma questão. A Sharia, ela é, como todo código legislativo, interpretativo. O que é o direito penal brasileiro? Eu posso pegar aqui 5 juristas, eles vão dizer uma coisa diferente sobre uma determinada lei. E dentro da tradição muçulmana é a mesma coisa. Porque você tem religiões que foram desenvolvendo de formas diferentes. Dentro do cristianismo, Jesus Cristo ele vem com a mensagem espiritual, com princípios, mas você não tem Jesus com código legal. Entendeu? Perfeito. Ó, aqui é uma regra para determinado crime. Já na religião islâmica, ela já nasce com isso. Já do ano zero, os muçulmanos não precisaram adotar, digamos assim, códigos de outras populações ou das populações onde eles viviam para fazer lei. Os muçulmanos já nascem com a religiosidade que o Alcorão baseia muito do que vai ser a lei dos muçulmanos. Mas não necessariamente o que as pessoas entendem por lei como código penal. Porque, obviamente, que a Sharia tem seu código penal, mas ela é, digamos assim, a parte minoritária de todos os assuntos que ela lida. Da mesma forma, você aqui no Brasil, você não vive aqui o tempo todo preocupado com o código penal, né? Ninguém vive aqui o tempo todo imaginando fazer um crime. E da mesma forma, dentro da religião islâmica, você tem a Sharia para regular o grosso da vida do muçulmano, né? E vai passar por todos os aspectos da vida dele, ó. E aí Você vai tem ter um filho, você vai tratar ele como, você vai cuidar dele como, você vai alimentar ele como, quais são os direitos da sua esposa sobre você, de você sobre a sua esposa. Tudo
abarca a Sharia. Todos os aspectos da vida humana. A pessoa falou, mas até cortar as unhas, até cortar as unhas. Tudo dentro da tradição islâmica é abarcado de acordo com a Sharia. Porque o Islã, ele justamente é aquela coisa que eu falei pra vocês, assim, de submeter-se ao Criador. Ou seja, muita gente fala, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que Deus precise governar. Beleza, você acredita que o ser que tem a sabedoria pra criar o universo não tem sabedoria pra criar a forma como o ser humano deve se organizar? Tranquilo. Aí é cada um por si. Exato, cada um por si. Tic-tac não bateu. Exato. E aí, o que é xiita e sunita, Sim. qual que é a diferença? Tem algum tipo de um mais radical, o outro não? Seria... Bom, você vai ter extremismo e radicalismo entre os sunitas e xiitas em diversas formas na história. Porque as pessoas precisam entender o seguinte. Radicalismo e extremismo religioso não é monopólio de ninguém. Perfeito. Não é monopólio de ninguém. Você vai hoje num sushi bar, você vai hoje numa casa de yoga, você vai hoje numa coisa, você vê lá uma estátua de Buda. Tudo aquilo ali representa pra você paz, pacificidade, meditação, zen, tá. Mas se eu for pegar a história da Ásia, bem, o grande primeiro rei budista da Índia, Ashoka, matou 100 mil pessoas. Só. Entendeu? Só. E depois despejou mais de 150 mil. Entendeu? Tem um livro que eu queria que vocês lessem, muito bom, chamado Campos de Sangue, da Karen Armstrong, que ela fala sobre a história da violência religiosa em todas as religiões. Desde da epopeia de Gilgamesh, né, na Suméria, até os tempos de hoje. Então, dentro da tradição islâmica, após, né, a morte do profeta, os muçulmanos vão se dividir entre dois grupos majoritários, mas não só esses, tá? Eles são, digamos assim, os grandes arcabouços do Islã, que é o islamismo sunita e o islamismo xiita. Eu tenho um vídeo no canal onde eu explico em detalhes como essa divisão começou, mas assim, por uma questão de tempo, existem duas interpretações religiosas que vão determinar a essência dessa divisão, mas não significa que acompanham todo. Bem, os sunitas acreditam que a liderança religiosa da comunidade muçulmana é democrática. Qualquer pessoa pode ser o líder da comunidade muçulmana. E qualquer pessoa pode interpretar a tradição religiosa muçulmana. No xiismo, você tem a questão do imamato. Ou seja, para que a pessoa seja um líder religioso, interprete a tradição sagrada e tenha a interpretação correta, ela precisa ser descendente sanguínea do profeta. Entendeu? Só quem tem um sangue do profeta pode ser. Então, teoricamente, assim, traduzindo para um português, seria uma corrente mais ortodoxa, né? Na verdade, não. Seria uma corrente mais heterodoxa no sentido de que quase, assim, no mundo islâmico são minoria. Acho que eu ia falar, Entendeu? Basicamente é impossível, quase que impossível. Todo mundo é sunita, basicamente, no mundo muçulmano, entendeu? Então, assim... Tá vendo como que é interessante? Então, assim, os xiitas, eles têm essa questão, né? Mas não existe só um tipo de xiismo. Existem várias correntes xiitas. Essa, digamos assim, é a questão que baseia o entendimento das duas comunidades. Os xiitas sempre precisam ter uma figura religiosa, um clérigo sanguíneo, descendente do profeta, que vai ter a capacidade espiritual de estar interpretando a tradição sagrada da melhor forma possível, porque eles são descendentes, ou seja, tem uma bênção no sangue do corpo deles. Na tradição muçulmana sunita, que é a majoritária do mundo islâmico, não. A pessoa, ela interpreta a religião porque ela estudou. É isso. Basicamente isso. Os sunitas são bem mais simples. Quem vai governar? Bem, quem receber mais votos, quem tiver mais poder. Dentro do mundo islâmico sunita, as coisas são mais assim... democráticas. Elas saem um pouco mais fora dessa questão do imamato, da sucessão necessária de ter que ser descendente do profeta para poder... Pelo que eu entendi, tem uma semelhança também com as religiões judaico-cristãs. Sim, que é em certo ponto. Que é a questão das correntes, das várias correntes que surgem de acordo, lógico, com a interpretação teológica daquela questão. Exato, só que o xiismo ele começa como um movimento político. E após a morte do profeta, eles criaram um partido, chamado Partido de Ali, ou que acreditavam que o primo e genro do profeta Ali, por ser pai dos netos do profeta e casado com a filha do profeta, ele deveria ser o primeiro califa. Xiita significa literalmente Shiat Ali, ou seja, partidários de Ali. De Ali. Então era um partido político que virou religiosidade. E aí, política que vira religião. Como muitos movimentos religiosos começam com partido político, nada de teológico, né? Acaba que sendo, eu não concordo, vou... Exato. Eu queria só aproveitar, já que você falou do profeta, eu queria só aproveitar, se você poderia dar uma síntese assim, sobre como surgiu, como é que ele surgiu, porque existe muito mito, muita fantasia, né?
Sim. Bem, o profeta Muhammad ele vai nascer na cidade de Meca, ali na atual território da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um país criado, enfim, recentemente, não sempre existiu ali. E ele vai nascer num contexto de uma disputa de religiosidade fortíssima que existia ali. Teológica, primeiro, entre cristãos. A gente tem que entender que o Oriente Médio, quem quiser entender o que era o Oriente Médio naquela época, tem um livro muito bom do Philip Jenkins chamado Guerras Santas. Peraí, segura aí. Que é ótimo. Ele fala como era o ambiente do Oriente Médio no surgimento do Islã. Você tinha o Império Bizantino dividido em muitas igrejas diferentes, Sim. disputando a autoridade imperial, vários massacres, vários problemas, assim, por essa questão das cristologias diferentes, o arianismo, enfim, Perfeito. docetismo. Você tinha muita... Assim, logo após a conversão de Constantino ao cristianismo, você teve o surgimento dos donatistas. Então, assim, você tinha uma divisão muito forte, né? E aí, isso era do lado bizantino. Do lado persa, você tinha o Império Zoroastrista, dos Sassânidas, que tinham suas divisões com os maniqueístas, enfim, com todas... Tinha um caos religioso no Oriente Médio, na verdade, e que se misturava muito com política. Então, o profeta Muhammad nasce dentro de um mundo teologicamente muito caótico, por divisões que, se a gente for parar pra pensar, não necessariamente são fundamentais para a prática da vida religiosa, mas que, assim, pelo contexto da época... Afetam diretamente exato, o contexto social. Exato. Afetam muito. Então ele nasceu nesse mundo, né? Ali, num ponto, né, de cruzamento de impérios, né? Que ali a Península Arábica era por onde corriam as caravanas, enfim. Então, ele vai ser uma figura que sempre vai ser conhecida dentro do seu povo como um asceta. Um homem que era desapegado dos bens materiais e que vivia... Trabalhava, ele era caravaneiro, mas ele sempre ficava em estado de meditação. Longos períodos de meditação em jejum, refletindo sobre o mundo e sobre tudo aquilo ali que ele via, não só de caos religioso, mas de caos social. Porque Meca, os árabes nessa época, eles viviam basicamente num racismo estrutural, onde se você era árabe, você tinha direito, se você não era, você não tinha nenhum. Você podia ser morto, atacado, suas economias roubadas, porque você... Então, assim, o profeta Muhammad, ele vivia num mundo de injustiça teológica, injustiça social, de muito problema. Você tinha a visão do ser feminino... Sem querer atrapalhar, sem cortar o teu raciocínio, só para ficar bem claro. Então, você tem até o profeta Muhammad, o Islã, sem a figura dele, é isso, se eu estou entendendo correto. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Do ponto de vista islâmico. Isso. Na historiografia ocidental, o Islã surge com ele. Perfeito. É isso que eu queria entender. Tem duas formas de analisar as coisas por duas perspectivas. Eu ia fazer essa pergunta também. Exato. Então, ele vai existir ali dentro questionando tudo isso. Ele vai ser um grande questionador daquela situação toda que estava acontecendo ali. Então, quando ele, na Gruta de Hira, recebe a revelação do arcanjo Gabriel, primeiro ele não compreendeu o que era aquilo ali que estava na frente dele. Toda a descrição da experiência espiritual que ele teve, né? De quando ele contemplou o arcanjo e ele perguntou para ele, o arcanjo mandou ele recitar, ler, e ele fala que ele não sabia ler, porque o profeta Muhammad ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E o arcanjo vai passar a recitação para ele, e ele então vai recitar o que o arcanjo recitava para os seus primeiros seguidores, e eles vão compilar. Essa compilação vai ser o Alcorão Sagrado. E os temas dessa escritura, dessa tradição, vão ser sempre focados primeiro na unicidade de Deus, que Deus é único e indivisível. Ou seja, para todos os problemas teológicos que estavam dividindo povos, o Alcorão ele chega como uma argamassa para tentar juntar aqueles cacos ali no meio, aquelas feridas, em todos os sentidos. Porque, por exemplo, os árabes naquela época, eles acreditavam que o nascimento de uma filha era uma vergonha tão grande que o pai devia enterrar a própria filha viva. Meu Deus. Nossa. Então, assim, os árabes faziam isso, sacrifícios humanos, tinha muitas coisas ali. E aí você sai daquele caos ali de idolatria, dos 360 deuses da Kaaba, de sacrifícios humanos, aí você vai pro norte e você tá tendo aquela guerra de bizantinos, né, com várias correntes cristãs disputando. Aí você vai pro leste e tá lá aquele caos no Império Persa Safávida. Safávida não, Sassânida. Então, assim, o profeta Muhammad ele vai chegar com aquilo ali e vai dizer, olha, eu tenho uma religião nova, tudo que vocês aí estão brigando, bobagem. Vamos, assim, quem quiser continuar com a religião antiga fica, mas quem não quiser paga o imposto aqui e continua. Pronto. Em 60 anos ele os muçulmanos conquistam um território maior do que o Império Romano. Simples assim. Com essa mensagem, né? Porque se a gente for imaginar quanto tempo tem uma história que ele casou-se com uma princesa, não foi? Ou eu tô falando... Não, o profeta Muhammad teve várias esposas. Ah, tá. Ele teve, se eu não me engano, de cabeça,
acho que foram 13 esposas. Então, cada esposa dele, ela tinha um papel social. Às vezes ele casou com a esposa para que a tribo dela fosse libertada da escravidão. Porque ninguém queria ter como um escravo um parente do profeta por casamento. Outras vezes era para fazer a paz social com alguma tribo. Então ele tinha essa questão. Ele não era um líder só espiritual. O profeta Muhammad era um líder espiritual e político. Ele era um chefe guerreiro, ele era um líder militar, ele era um administrador. Ele era uma figura profética mais parecida com Moisés do que com Jesus. Davi. Entendeu? Exato, exatamente. Ele era uma figura que ele administrava uma polis, uma sociedade política, com normas, regras, com pactos, contratos, tudo isso. Então por isso que o Islã já vai ter essa carga desde o início, porque assim, tudo que a gente tem como princípio, a gente viu o profeta fazer. Então é basicamente isso que existe dentro da tradição islâmica. Uma gênese pautada por uma estruturação social. E aí, para quem quiser entender mais, tem várias biografias do profeta Muhammad. Tem uma muito boa em português do Martin Lins, que se chama Muhammad, o Mensageiro do Islã. Tem também uma muito boa chamada Maomé, do Muhammad Jebara, o autor também, que lançou em português. Então, assim, para quem quiser entender mais a fundo quem foi o profeta Muhammad, o mundo que ele viveu, né? Porque assim, ele já nasce como uma criança refugiada. Porque o Império de Ashum, na Abissínia, ali na África, né? Perto do chifre da África, na África Oriental, eles estavam invadindo a Península Arábica sobre o comando de Abraha, né? Então o profeta Muhammad já nasce e a família dele tem que fugir da guerra. Então, assim, era um mundo muito caótico o mundo que ele nasceu. Muito, muito caótico. Então, assim, ele vai surgir com essa religiosidade e essa religiosidade vai criar uma pax. Isso há quanto tempo? Há quanto tempo? 1432 anos atrás. Eu ia perguntar isso. Então, assim, quase 600 anos depois do nascimento de Jesus. Entendeu? Entendi. Meio milênio e uns aninhos. E qual que é a diferença da Bíblia pro Alcorão? Bem, primeiro a natureza de como as duas escrituras se entendem, né? Porque a Bíblia não é para o cristão a mesma coisa que o Alcorão é para o muçulmano. Porque como é que o cristão basicamente entende a Bíblia? Como um conjunto de livros escritos por vários autores ao longo dos séculos, inspirados por Deus. Perfeito. Testemunhos, histórias e tal. O Alcorão não. O Alcorão é, na concepção do Islã, o Alcorão é a carta de Deus para a humanidade. Ó, Deus está falando isso aqui, vocês vão anotar. É isso. O Alcorão é isso. Então, quando o muçulmano está recitando o Alcorão, ele recita a palavra de Deus no sentido literal. Não tem, digamos assim, um outro narrador no Alcorão. E eu não estou falando no sentido espiritual, tá? Eu tô falando no sentido gramático mesmo. Não tem um outro narrador dentro do Alcorão que não o próprio Deus. E aí, como é o Alcorão? O Alcorão, ele não tem uma linearidade. Ela é como se fosse uma conversa. Tô conversando com vocês, olha quantas coisas a gente já falou. Sim. A gente foi, voltou, foi pra um tema, foi pro outro, foi lá embaixo, voltou pra trás. O Alcorão é assim. Ele é como se fosse uma conversa de Deus pra humanidade. E ele começa com a apresentação. Que livro é esse? E aí Deus vai falando. Uma mistura de pensamentos. Exato. Né? Mas, desculpa, só não tem linearidade, não tem gênesis. Você consegue comprar ele na Amazon, se você quiser. Na Amazon. Tá. Na Amazon, site virtual. É como se fosse assim, ó. Senta aqui e eu vou falar com você. E são fidedignos ao texto, né? Obviamente, tradução vai ter sempre seu problema, né, meu amigo? Sim. Por isso que dentro do Islã a gente tem o Alcorão, tipo, original. A gente não precisa, tipo assim, desenterrar um texto no meio do deserto, não. A gente tem até hoje os Alcorões que existiam na época do profeta Muhammad, nos museus, e o que a gente tem nas nossas casas. É literal, palavra por palavra. Ele é um livro sagrado que é transmitido muito rigorosamente. Ipsis literis, assim, em tudo. A única coisa que muda é o estilo de arte caligráfica, né? Porque você vai ter fontes de escrita diferentes. Mas as palavras são as mesmas, inclusive dentro da tradição islâmica, é uma forte necessidade, a necessidade de você memorizar o Alcorão e recitar. Então tem campeonato de recitação nos países muçulmanos. Né? Tem uma coisa que eu acho muito bom nisso, entre outras coisas, eu tô falando na questão de decorar. Uhum. Ele sabe de ponta a ponta o Alcorão. A gente não sabe de ponta a ponta a Bíblia. Você tem mais ou menos noção. Ele não é dividido como a Bíblia, capítulo, versículo. Ele é dividido em suratas. Suratas e versículos. Porque eu percebi que você falou que ele vai para um tema, volta para outro. Por exemplo, a gente está falando sobre a história de Moisés, aí do nada é introduzindo uma passagem sobre a Virgem Maria, aí volta pra gente falar sobre outro assunto, entendeu? Não tem uma linearidade histórica, é como se a gente estivesse tendo uma conversa. Batendo um papo aqui, aí Exatamente. Vai só... Exatamente. Aí um fala uma coisa, outro puxa outro assunto, Exatamente. E aí vai... Exatamente, é uma coisa orgânica. O Alcorão, ele trabalha como o cérebro humano funciona. Por exemplo, a gente tá pensando numa coisa,
Temos um pensamento intrusivo. Aí a gente tem outra coisa, a gente pensa em outra coisa, e depois a gente volta, mas o assunto era esse. Você tá entendendo? Entendi. Então, por exemplo, na Surat al-Baqarah... Vai abrindo parênteses e só voltando depois no texto original. O Alcorão, por exemplo, na Surat al-Baqarah, na Surata da Vaca, a segunda surata do Alcorão, ela começa falando sobre a hipocrisia. A hipocrisia, os problemas da hipocrisia, quem são as pessoas hipócritas. Aí depois ela vai falar sobre como essa história da hipocrisia está relacionada com Moisés e com uma passagem da vida dele. E aí depois vai, depois vai falar sobre a passagem de Davi e vai voltar pro tema da hipocrisia de novo, entendeu? Mas tudo relacionado. Não tem assim, olha, no início era o verbo. E aí você vai até a figura de Jesus Cristo, entendeu? Entendi. Não tem. Dentro do Alcorão Sagrado, o nome da surata, capítulo da surata de Maria. A gente tá falando da concepção de Jesus. Como foi a anunciação. O anjo Gabriel chega pra Maria e fala que ela vai ter um filho. Aí depois a gente vai voltar pra falar sobre como as pessoas devem se organizar e proteger umas às outras. E fazer caridade. Aí depois vai... Então, assim, o Alcorão é isso. Ele é como se fosse uma conversa. É literalmente uma conversa. Tanto é que seu nome significa a recitação, né? Alcorão significa a recitação. A recitação. Ele, no início, assim, de prima, se você pegar ele, abrir ele... por exemplo, a Bíblia vai ter lá o início, né? O princípio, criou Deus os céus e a terra. Não, ele não vai falar sobre criação. A criação vai estar lá pelo meio. Entendeu? Ele vai falar sobre criação. Sim, mas não nessa ordem. Quando se faz necessário falar desse assunto dentro do texto. Tá entendendo? Entendi. É assim. Aí eu sei que tem eu não aguento mais. Me desculpa. Eu já comi uns 4 pratos de quibe. Me desculpa, perdão. É por uma questão até de... Eu não quero não, filha. Obrigado. Tá ótimo. Assim, a comida tá ótima. Você vê que eu tô aqui comendo. É uma questão de... Eu reclamei tanto. Xaria. Eu reclamei tanto. Eu reclamei tanto que eu tava com fome no caminho pra cá. E aí pronto. Aí já as preces foram atendidas. Deus ouvindo suas orações. Eu sei que tem um período de retiro, que é o Ramadã. Isso. Né? E aí... o Ramadã é uma peregrinação? Não, ou é só um momento de... Não, o Ramadã, o calendário islâmico, é o calendário lunar, ele tem 12 meses. Um desses meses se chama Ramadã. Como se fosse, sei lá, julho, agosto. Sim. Um desses meses se chama Ramadã. O Ramadã, ele é um período onde nós muçulmanos entramos automaticamente, obrigatoriamente, para quem tem capacidade de fazer, numa despoluição do ano. Então o que a gente faz? Primeiro, a gente jejua do amanhecer ao anoitecer. Nada. Nem água, nada. Não come nada. Nem pode fazer relações sexuais, nada. De manhã até de noite. A gente faz mais preces voluntárias. A gente, digamos assim, tenta ler o Alcorão mais vezes durante o dia. E digamos assim, pra dar aquela balanceada pra voltar pro resto do ano, tá entendendo? Entendi. Então são 30 dias dentro dessa disciplina, né? Que, óbvio, ela é obrigatória somente pra quem consegue fazer, né? Pra quem tem capacidade, digamos, de saúde de fazer aquilo ali. E para aqueles que, digamos, têm a idade suficiente, né? A peregrinação, no caso que você falou, a peregrinação à Meca se chama Hajj. Que ela acontece no outro mês do calendário chamado Dhul Hijjah, o mês do Hajj. Que é quando todos os muçulmanos do mundo vão pra Meca e eles fazem os rituais de Agar. Agar é a esposa de Abraão, né? Depois de Sara, né? Que teve o filho dele, Ismael. Então, é toda uma ritualística que imita, incorpora o que Agar fez quando ela foi deixada no deserto com seu filho Ismael. Então a gente vai fazer a peregrinação pelo deserto, sobe a montanha, desce. Tem toda... É como se fosse uma emulação de tudo que aquela mulher passou. É incrível, porque assim, é uma tradição espiritual religiosa que a gente imita uma matriarca mulher. Então é isso. É Agar e seu filho no deserto. São esses, digamos, as origens do ritual. E aí você tem várias, né? Outras coisas que se faz. A gente faz as orações na mesquita sagrada. Você tem... No final a gente sacrifica um carneiro, como Abraão fez. Né? Ao invés de sacrificar seu filho, a gente oferta a carne do carneiro para os pobres. Então tem várias coisas que a gente faz ali. No Islã, o filho sacrificado é Isaac ou é Ismael? Ismael. Ah, não, é minha dúvida. E outra, é fato ou é mito a história de que os que têm condições, lógico, uma vez na vida tem precisa, que ir... Exato, quem tem condição, uma vez na vida pelo menos tem que ir pra Meca. E esse não tem condição? Não tem Assim, no Islã você só faz as coisas se você tiver condição. Se você não tiver saúde pra jejuar, não jejua. Se você
não puder ir pra Meca porque você não tem dinheiro pra pagar passagem, né? Porque precisa pagar passagem de avião e tal. Você não vai. Então, assim, no Islã é assim. Todas as regras do Islã, elas são obrigatórias de acordo com a sua capacidade. Se você não tem capacidade, você não faz nada. Entendi. A gente já tá caminhando pro final, mas tem uma pergunta. Como é a conversão ao islamismo? Bem, Não, já vai pro final. Não tem não, mas Infelizmente, eu vou vir aqui. ele vai voltar. Cara, ó, eu achei esse horário aqui, você sabe, né? Que é aquela. Eu entendi. Tive que encaixar. Ele encaixou, aqui. cara. Ele me falou. Literalmente. Não, a gente já tava, sei lá, eu acho que é 2 meses, eu acho. Não, que 2 meses? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais, eu já falado com você outro tempo pra você vir, aí acabou que não deu, aí foi na época lá que começou o negócio lá em Israel, com Sim. e aí acabou que não deu pra ele vir, aí o Maurício falou. Cara, eu moro em Barretos, é longe. O Maurício falou, aí ele falou, aí ele me ligou e falou, Thiago, cara, consegui encaixar uma sua, deixa tudo, ó, tal. Mas assim, dentro da tradição islâmica, a conversão é uma coisa muito simples. Não existe batismo, não existe nenhum ritual. A pessoa só pronuncia testemunho que não há divindade além de Deus, testemunho que Muhammad é um profeta de Deus. É isso. Aquela pessoa que fala essa frase, ela se torna muçulmana. Automaticamente. Não tem mais nada que ela precisa Desculpa, fazer. repete a frase. Testemunho que não há divindade além de Deus. Que Deus é único, no caso. Isso, exato. E testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Não significa que ele é o único mensageiro, mas é que ele também é. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. Você reconhece o Jesus como Messias, Exato. mas você tem que reconhecer Muhammad como profeta. Exatamente. Dentro da tradição islâmica, a gente tem essa palavra que é chamada de shahada, testemunho. Aquela pessoa que diz essa frase, ela se torna muçulmano automaticamente. Dentro da tradição precisa ter um ritual. não tem nada. Só dizer isso e a pessoa não vai é muçulmana. nenhum templo, nada. Se ela quiser fazer na mesquita, ela faz. Se ela quiser fazer pela WhatsApp, ela faz. Se ela quiser ligar para um muçulmano e dizer isso, ela faz. É bem assim. O Islã é uma religião que ela se difundiu muito por causa da simplicidade de tudo no Islã. Tipo, o que é que eu preciso para praticar o Islã? Terra. Tá, tem terra? Tem. Pronto, reza. É isso. Como é que eu faço minha conversão? Fala essa frase. Mas eu não tenho língua. Pensa essa frase. É isso. Dentro do Islã a gente tem essa praticidade com absolutamente tudo. E essas homilias, elas estão no Alcorão. No Alcorão. E você tem que... No caso, quem exato. Mas é o Alcorão ele só foi ouve. virar... Exato. O Alcorão ele só foi virar livro muito depois. Porque o Alcorão ele era memorizado pela comunidade muçulmana. E até hoje é. Eu, por exemplo, memorizei 30 suratas do Alcorão, tem outras pessoas que memorizaram mais e por aí vai. Então, pelo que eu tô entendendo, é mais ou menos também a tradição oral veio durante um período. Mas assim... Penso eu que menos, digamos, né? Bem curto. A tradição oral, ela sempre existiu, ela existe até hoje. Sim. Sem parar. Só que a tradição escrita, ela existe como um recurso para acompanhar a não modificação da oral, porque isso é muito importante. Porque a tradição oral, ela tá sujeita a modificações. Você recita com sotaque de um jeito, daqui a pouco 3, 5, 4, 5 anos, aquela palavra ali já mudou o significado. Então o livro ele existe pra gente voltar pra saber se a tradição oral tá pura. Batendo com... Exatamente. Com o texto. Então assim, recentemente foi descoberto na Inglaterra, né? Na verdade foi descoberto no Iêmen, mas levado pra Inglaterra, o Alcorão, né? Uma cópia do Alcorão que o material do pergaminho dela é inclusive anterior à vida do profeta Muhammad. Porque antigamente as pessoas reutilizavam couro, né, para fazer as coisas. Muito caro. Exato. Então, assim, aquele Alcorão ele existia na própria época do profeta. Né? Eu fiz um vídeo sobre isso. Foi uma descoberta arqueológica assim, que deixou a academia muito empolvorosa, porque ele é o Alcorão mais velho do que as pessoas já achavam que os mais velhos tinham no museu. Porque você tinha um Alcorão em pergaminho da época do terceiro califa, mas você não tinha nenhum que o material era, inclusive, anterior à vida do profeta. Do próprio profeta. Tinha coisas que foram escritas ali, mas foram lavadas para que o Alcorão fosse escrito. E aí fizeram a comparação entre o que estava escrito ali e hoje. E tá, tipo, mesma coisa. As únicas coisas que mudaram são sinais diacríticos, que foram adicionados no árabe na Idade Média. Tipo, as acentuações. Porque antigamente, como os árabes já sabiam os símbolos das letras, eles não precisavam que nem dos sinais que se coloca para... igual as da Geshe também, que foi também uma consequência nas outras línguas. Exatamente. Então aí você tem essa preservação. Então assim, o Alcorão ele é um livro que ele tem essa arte de você tem que estar preservando ele, recitando para memorização. As crianças começam a aprender desde pequenas, né? E aí tem os grandes campeonatos. Que aí tem gente que memoriza 114 suratas, né? Que é o Alcorão inteiro de cabeça e a pessoa vai recitando. E aí você vai ter uma bancada de juízes para ver se ela tá com aquela recitação em dia. Tanto é que o pessoal diz, né? Se pegasse todos os Alcorões do mundo, todos os livros, todos os arquivos, PDFs, tudo, destruísse, na mesma hora podia fazer o Alcorão todo de novo, 100%, porque todo mundo memorizou, entendeu? Então,
Cada um memoriza uma parte. Por aí vai. Nossa, eu queria muito entrar em vários assuntos, mas eu acho que vai ficar pro próximo. Só mais um minutinho, só para sim, matar pode falar. uma curiosidade. Pode falar. Você falou do terceiro califa, né? Sim, Osman. Osman, nome dele. Não é o de uma série que tem no Netflix? Não. Aquele ali é Osman, o fundador do Império Otomano. Eu tô falando do fundador do Califado Rashidun. É bem antes. É o mesmo nome, mas é outra pessoa. É porque eu assisti essa série aí. Exato, não era a mesma pessoa, não. Só que não tem em português. É isso. Pro próximo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a cultura, quais são os vestimenta, essas coisas. Quanto vocês quiserem, a gente pode fazer. Assim, pessoal, vocês estão assistindo, vocês precisam saber a maratona que a gente fez pra começar isso aqui, né? Por favor. Eu saí de Bogotá agora de manhã cedo, lá na Colômbia. Aí eu vim aqui, cheguei em São Paulo, era 3 da tarde. A gente conseguiu pegar aquele trânsito de Guarulhos até aqui no Capão. Aí eu vim aqui gravar no Capão. Eu vou terminar aqui o programa. Vou pegar um ônibus daqui pra Barretos, no interior de São Paulo. Ou seja, eu tô sem dormir há mais de 24 horas viajando. Cansado. E sem comer, né? Não, agora... Por causa de um voucher da Avianca. Exato. Este kibe maravilhoso me salvou aqui, porque eu estava à base de castanha e tâmara, que uma senhora me deu de presente lá no hotel. Ela tava indo embora. Se compadeceu. Ela tava indo embora. Ela tava indo pra Califórnia. Ela chegou assim, tava no hotel. Ela falou, meu filho, você quer essas tâmaras, essas castanhas aqui? Eu falei, opa, minha tia, me dê, foi o que eu comi. Então, assim, gente, tá complicado, né? Mas, assim, conversa incrível, maravilhosa. A gente precisa dar continuidade a esse episódio. Sim. A próxima vez que eu estiver aqui em São Paulo, a gente vai falar várias vezes. Vocês devem perceber que eu estou de óculos para disfarçar minhas olheiras, assim, meu olho está atrás da caixa craniana tão fundo, né? Mas é isso, gente. A gente precisa, enfim, falar sobre isso, porque é que nem eu falo. O mundo hoje, ele é cristão islâmico. O mundo hoje, ele é cristão islâmico. Então, assim, as pessoas, elas costumam não observar isso. Estamos falando de 4 bilhões de pessoas. Exato, 1/4 da população mundial hoje, do planeta Terra, já é muçulmana. E onde o cristianismo existe com muita força, e as pessoas não param para perceber, e o Islã existe com muita força, é na África. A gente tem o norte da África ali todinho muçulmano, até a savana, da savana para baixo todo mundo é cristão. Então, assim, o centro do planeta hoje, o eixo do planeta, do futuro da humanidade, inclusive, porque europeu parou de ter filho, brasileiro parou de ter filho, mas africano tá lá, ó. Então, assim, o futuro da humanidade, ele é negro, né, ele é preto, ele é cristão, ele é islâmico. Então, assim, a gente tá fazendo essas conversas aqui falando sobre o nosso futuro. Ou um déjà vu, né? Exatamente. Todo mundo voltando pra África. Último comentário vai deixar um recadinho aqui pra câmera, pra aquelas pessoas que for ver lá na frente esse vídeo. O que você tem pra dizer pra elas? Gente, eu costumo sempre falar pras pessoas que elas precisam buscar o conhecimento, assim, constantemente, né? Do berço até o túmulo. Mas essa forma de buscar o conhecimento não significa necessariamente você ter uma biblioteca de 5.000 livros na sua casa, não é isso. Mas procure sempre entender o mundo no qual você vive de forma profunda e não de forma superficial, e nem se levar por suas paixões e vieses de confirmação para entender o mundo ao seu redor. E começar a enxergar a humanidade como uma coisa muito mais ampla do que somente aquelas pessoas que têm coisas em comum com você. Porque a experiência humana, ela é extremamente diversa, ela é extremamente multifacetada, ela surge e desaparece, inclusive, e a gente precisa sempre ter isso aí em mente. Compreender-nos uns aos outros de uma forma firme, de uma forma fixa e de uma forma extremamente engajada nesse querer compreender uns aos outros, né? Essa é a minha mensagem. E assim, para quem quiser pesquisar mais, site de História Islâmica, redes sociais, enfim, da página que a gente tem aí, conteúdo todos os dias. Isso aí. Cara, adorei esse bate-papo. Adorei conhecer mais sobre essa cultura. Muito interessante, diga-se de passagem. Eu gostei bastante. E é isso, gente. Já pega esse vídeo aqui, já curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos, mas manda. A ideia é difundir o conhecimento e difundir a palavra, certo? Certíssimo. Já vai lá na nossa rede social, @podbliano.oficial.
A sua página qualquer? Você pode procurar o História Islâmica com Mansur Peixoto no Instagram, no YouTube, no Facebook. A rede que você quiser, você pode colocar lá. Verdade, só colocar lá Mansur Peixoto, você vai achar um monte de coisa. Eu achei um monte de coisa lá. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Algum recado? Um recado? Busque o conhecimento. Exatamente. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. E não se esqueçam, nesse podcast, pode Bleano? Pode. Pode.